Próxima matéria. Hoje nós vamos falar de dois verbos. Verbos ita e verbo opta. Nós temos vários adjetivos que eles se enquadram nesses verbos. Por exemplo, mashita, que é ser gostoso. E aí, se eu quiser falar o oposto de ser gostoso, né, não ser gostoso, eu posso usar o madopta. Opa, escrevi errado. Assim. Sim e sim. Né? Eu só troco ita por optar. Outro exemplo, 재밌다, que é ser divertido. Não ser divertido é 재미없다. Então, existem várias variações de adjetivos que têm essa junçãozinha, tá? E que é legal que a gente saiba, porque a gente já mata, né, qual é o oposto dela. Os verbos ita e optar, eles vão ter algumas traduções, mais de um significado, tá? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. O primeiro significado que eles podem ter é de posse, ou seja, ter ou não ter. Então, nós temos para ter o ita, para não ter o opta. E aí, se eu já tenho um verbo que denota não ter, eu não preciso usar negativa, tá? É simplesmente opta. Beleza? E aí, eu preciso colocar uma observação que vocês precisam lembrar. Toda vez que eu tenho que o meu ita e meu opta estiver com o sentido de posse, eu tenho um objeto, não tenho um objeto, eu vou usar obrigatoriamente a partícula de sujeito antes dele. A gente viu isso quando a gente estava vendo a partícula de sujeito, tá? Então, partícula de sujeito. Então, por exemplo, eu tenho um cachorro. 저는 강아지가, porque tem que colocar a partícula de sujeito. Isso aí, ó. Eu tenho um cachorro. Eu não tenho dinheiro. Vai ficar 저는 돈이 없어요. Eu não tenho dinheiro. Eu estou conjugando no presente simples, mas claro que poderia ser 있습니다. Eu poderia perguntar, você tem um cachorro? E aí eu tirei o 저는, né, obviamente. E aí ficaria 강아지가 있습니까? Posso usar formal tranquilo. Mesma coisa aqui. 없습니다. Eu não tenho dinheiro, no formal. Eu poderia perguntar, você não tem dinheiro? E aí eu tiro o 저는. 없습니까? Certo? Então, com o sentido de posse, obrigatoriamente tem que vir a partícula de sujeito antes. E é através dessa partícula de sujeito que eu vou conseguir identificar se eu estou falando sobre uma posse ou uma outra tradução, tá? Então, sentido de posse, certo, ter ou não ter. Também posso ter sentido de estado, estar ou não estar. Também com ita e opta do mesmo jeito, né? Então, ita, opta. E aí a observação é, se eu estou ou não estou, eu estou em algum lugar. Não estou em algum lugar. Então, antes da partícula, antes do verbo ita e opta com sentido de estado, tem que ter a partícula e.
E aí é só a partícula E. Tudo bem? Então, eu estou na escola. Eu não estou em casa. Tô dando exemplo tudo com eu porque é mais fácil, mas, né, vão pensando não somente no eu, tá? Vão pensando em outros pronomes. 저는 학교에 있어요. 저는 집에 없어요. Também poderia falar 저는 학교에 있습니다. Poderia perguntar, você está na escola? 학교에 있습니까? Eu não estou em casa. 저는 집에 없습니다. Você não está em casa? 저는 집에 없습니까? Posso estar falando sempre. Show? Então, como que eu vou saber que nessa frase aqui, 저는 학교에 있어요, eu estou falando eu estou na escola e não eu tenho uma escola? Exatamente por causa da partícula. Se antes da partícula de posse tem que ter sujeito e antes da partícula de estado tem que ter e, é exatamente essas partículas que vão me nortear se o sentido é de posse ou se é o sentido de estado. Tá? Então, se eu coloco 저는 학교가 있어요, estou falando que eu tenho uma escola. Se eu falo 저는 강아지에 있어요, eu estou no cachorro. Tá? Então, tomem cuidado com a partícula, porque vai mudar total o sentido da minha frase. E aí, na apostila de vocês, não tem o sentido de existência, porque existência nada mais é do que a junção dos dois juntos, posse mais estado. É quando as duas partículas vão aparecer, quando eu tenho algo ou não tenho algo em algum lugar. Por exemplo, 저는 집에 라디오가 없어요. Eu não tenho rádio em casa. Sentido de estado, em casa. Sentido de posse, não ter. É quando eu tenho essas duas junções. Beleza? Na nossa apostila temos vários exemplos. 돈이 있어요. 아니요, 돈이 없어요. Né? Com sentido de estado. 은혜는 학교에 있어요. 엄마는 집에 없어요. E aí aqui falando, né, sobre essa junção que eu falei. Nunca partícula de objeto, sim partícula de sujeito. Nós podemos pegar a partícula E, principalmente com o optar, e dar uma ênfase nele, tá? Eu vou dar uma ênfase no meu lugar. Então, se eu falo 그 책이 도서관에 없어요, eu estou falando que na biblioteca não tem esse livro, ou seja, foi alugado. Mas se eu dou essa ênfase, se eu coloco a partícula de tópico junto aqui com E, eu estou falando que esse livro não tem nessa biblioteca, não está nessa biblioteca. Ou seja, não é que foi alugado, é que eu preciso ir em outra biblioteca para buscar esse livro. Tudo bem? Então, eu posso sim juntar, pegar a partícula de tópico e colocar junto com a partícula E. Ou E só também. Tá? Eu posso fazer essa junção. Certo? É isso.